O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre. A febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar o Evangelho, a boa nova do reino de Deus, também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, eu os convido mais uma vez agora dá para repetir junto, ele pode colocar lá para nós, Jesus das Santas Chagas, que nós estamos aqui. Jesus, vamos juntos. Jesus das Santas Chagas, por intercessão dos teus arcanjos e São Pio, protegei-nos, guardai-nos e curai-nos. Por isso está feito esse lindíssimo, belíssimo altar, que permanecerá conosco durante todo o mês de setembro. Como não pode faltar o globo terrestre, porque esse é o grande apelo, que Jesus, por intercessão de Miguel, Gabriel, Rafael, por intercessão de São Pio, possa derramar uma gota do sangue e curar-nos da pandemia, proteger a igreja, curar a todos nós, curar a humanidade. E é por isso que eu insisto. Ontem começamos a primeira e vamos fazer cada dia um pequeno nozinho lembrando a nós mesmos. Deus não precisa disso. Mais um dia eu clamei as graças e a misericórdia de Jesus das Santas Chagas. E como eu disse, algo impressionante, eu não esperava. Hoje já no rádio, uma pessoa dizendo: ontem rezei e a graça chegou. Bruno. Filhos queridos, eu te pergunto, qual a intenção? Quem você quer colocar? Afasta do mal, Senhor. Liberta, Senhor. Cura, Senhor. Há tantas necessidades, meus irmãos. É claro que o problema da pandemia, mas também do câncer. Na tela, Há Jesus pessoas e que estão numa luta Santas Chagas. constante e permanente, lutando para não cair no alcoolismo, não cair nas drogas. É uma luta. Filhos queridos, o evangelho de hoje é de Lucas. E me permita lembrar antes de ontem, quem é de missa diária aqui? Se não é aqui, pelo menos acompanhando pela TV e rádio. Está acompanhando a liturgia diária? Já viram no aplicativo da obra que tem a liturgia diária? Foi bom? Foi, não foi? Foi um investimento que até nós trabalhamos aqui na obra Evangelizar. Mesmo que eu queira uma coisa, é preciso passar por várias instâncias.
e me questionaram, mas padre, investir nisso agora? Eu falei, precisamos, porque é palavra de Deus. Nós temos um roteiro aqui de permissões e assinaturas, que vocês não têm noção, é burocrático, mas é porque nós queremos trabalhar muito na transparência. Filhos queridos, nesse contexto, nós estamos em Lucas. Segunda-feira tinha o conteúdo programático. Para que Jesus veio? A que Jesus veio? Ontem, Jesus expulsava os demônios. Lembra disso? Hoje, Jesus cura os enfermos. Qual o objetivo de Lucas? Mais uma vez, o objetivo de Lucas é dizer: Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. E é bom lembrar que se da boca da multidão, se não dos fariseus, nem dos saduceus, se ouviu dizer quem ele era, mais uma vez Lucas lembra que foi da boca dos próprios demônios, do diabo, que sai a palavra: tu és o Filho de Deus. Então, vamos nós professarmos isso? Repita comigo, olhando para nosso Senhor Jesus Cristo nas santas chagas, que nós estamos o mês inteiro. Diga: tu és o Filho de Deus. Todos. Tu és o Filho de Deus. Jesus, tu és o Filho de Deus. Jesus, tu és o Filho de Deus. E nosso Salvador. E nosso Salvador. Aquele que pode nos curar. Aquele que pode nos E curar. expulsar todos os males. E expulsar todos os males. Ontem Jesus estava na sinagoga, a poucos metros, mas dá para, a pé, não dá o quê? 30 passos, 50 passos no máximo. Chegou na casa. E veja, lembremos quem era Lucas, né? Lucas era médico. Sim, médico, sabia muito bem. Então, quando ele escreve esse texto e diz que a sogra de Pedro estava com febre, é um médico dizendo. Aí tem gente que fica falando que Jesus não cura. Oh, meu Deus, que Bíblia que vocês estão lendo? Chegou, mas impressionante, a sogra de Pedro estava com febre alta. Detalhe, pediram a Jesus. Pediram. Eu diria, o que nós fazemos? Nós rezamos. Rezar é um pedir, rezar é um clamar. Pediram a Jesus que curasse. Meus irmãos, se nós nos encontramos na oração, se você vem à missa, eu tenho certeza que muitos de vocês, na hora que você está vindo para a missa, te dá acontece alguma coisa, para te atrapalhar. Quantas vezes você vai rezar e você perde a vontade, ou o telefone toca, ou um filho chama, acontece. Mas não podemos esmorecer. Aqui o texto, pediram a Jesus, e a nossa oração é um pedir: Jesus, amado Jesus, olha para essas pessoas que estão doentes. Jesus, olha para as pessoas que estão com febre alta. Olha para as pessoas que estão com Covid, que estão contaminadas. Jesus, que eu não seja infectado, contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Jesus, olha para o caminhoneiro que eu conversei hoje no rádio, que estava lá em Campinas, preocupado, pensa que o filho vai morrer, Mateus, 5 anos, não consegue carga, está passando pensamentos ruins. Olha por ele. O que é rezar? É um pedir a Jesus em nosso favor ou em favor de outras pessoas. Você entendeu o que é oração? Então nós temos que rezar. De novo o texto: pediram a Jesus em favor da sogra de Pedro, que estava com febre.
Você vai dizer, mas Jesus sabia, claro, certamente quando Jesus entrou, deve ter aparecido lá, mas está faltando alguma coisa, a comida não está pronta, porque a sogra de Pedro está com febre, não deu tempo para fazer. Jesus podia ter tomado a iniciativa, não. Jesus esperou que pedisse, não porque ele se achasse importante, porque é preciso manifestar a fé. Se eu estou dizendo para você, fica esse mês rezando a Jesus das Santas Chagas, se fica esse mês pedindo por São Pio de Pietrelcina, fica esse mês pedindo pelos arcanjos, é exatamente isso, acreditar. Veja a atitude de Jesus, uma atitude de quem se compadece. Lucas lembra que Jesus se inclinou, que gesto bonito, né? Se inclinou sobre a doente. Se você precisa de uma graça, pode ter certeza que Deus se inclina. Se uma pessoa se ajoelha, ela chama a atenção de Deus. Se alguém reza, chama a atenção do Senhor. Se ajoelha, inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre foi embora. Mas eis uma atitude, imediatamente, a sogra de Pedro, curada da febre alta, pôs-se a servir. Veja que tem um significado muito grande. As curas de Jesus, Jesus não curou todos os febris. Aqui significa, muitas de nossas curas, meus irmãos, têm um propósito. Todos que passaram por essa situação, acredite e se pergunte, para que o Senhor me curou? Para quê? Qual o sinal de eu ter visto alguém curado? Filhos queridos, não foi tudo, porque no final da tarde, no pôr do sol, eu fico imaginando Cafarnaum. Não pense em cidade grande, viu? Era maior que Nazaré, mas era um povoado. Pessoas que iam lá. Cafarnaum tinha alguns elementos característicos. Um deles era um lugar onde se fazia azeite. Inclusive do lado da casa de São Pedro, tem lá as pedras que remontam ao tempo de Jesus, que eram pedras que moíam as azeitonas. Um lugar simples, um lugar de transeuntes, porque passava uma grande estrada do lado, via mares. Tinha lá pagãos, romanos, tinha lá sacerdotes do templo, da sinagoga, tinha moradores. Veja que cena, no final da tarde, eles levaram todos os tipos de doentes, de novo, levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos sobre cada um e os curava. Por que a gente não olhar para Jesus de novo e dizer, Jesus, assim como curaste a sogra de Pedro, Jesus, nas suas santas chagas, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, curai esses enfermos que eu trago, essa criança que não dorme direito, essa família que está perturbada, esta pessoa que está precisando. Gente, hoje eu atendi uma mulher, até fiz um apelo, porque o filho dela, meu xará, Reginaldo, faz 3 anos que está esperando uma cirurgia de hérnia de disco, no regional da cidade de Cacoal. Ela deve estar me acompanhando lá na diocese de Ji, Paraná. Eu até fiz um apelo, falei, liga lá, que pelas chagas de Jesus é o sofrimento. Quantas pessoas não estão esperando, mas vamos pedir, Jesus, faça um milagre. Eu confio, Senhor. Eu confio que o Evangelho está relatando, o que um médico escreveu, que viu, que ouviu, pode acontecer de novo. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava.
e também demônios eram expulsos. É claro que aqui nós temos que entender que Lucas está escrevendo mais do que só isso. Quando começou a raiar o sol, no outro dia, eles quiseram reter Jesus, mas Jesus disse: eu tenho que anunciar. E ele foi pregando como itinerante, um pregador, de sinagoga em sinagoga. Então o que é que está por trás? Reconhecer que Jesus é o Salvador. O que é que Lucas quer nos provocar? E o que é que nós precisamos nos dar conta? Só Jesus salva. Só Ele é Rei. Só Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Só Ele tem que ser o Senhor da nossa história. Filhos, parece tão simples, né? Mas não é não. Esse centrar toda a nossa fé em Jesus Cristo, e claro, a Virgem Maria que intercede por nós, os santos que intercedem, mas tudo isso num propósito. Só Ele é a razão da minha vida. Por isso, não é tão simples que Paulo continua nessa belíssima carta aos Coríntios, nos ensinando. Veja aqui o que Paulo nos ensina, continuidade de ontem. Não sei se vocês foram curiosos, eu fui pesquisar mais, mas não vou me ater nesse sermão, sobre o homem psíquico de Paulo e o homem espiritual de Paulo. Até recomendei que seria uma leitura para os psicólogos, psiquiatras e todos que trabalham. Mas veja, Paulo dizendo hoje, exatamente, se Cristo cura os doentes, se Cristo tem poder sobre uma febre alta, se Cristo Jesus tem o poder de curar um câncer, tem o poder de curar expulsar um endemoniado, então por que nós relutamos tanto? Por que nós aqui, 2020, dia 2 de setembro, no meio de uma pandemia, não conseguimos que Deus nos cure? E não estou falando só cura física, cure a nossa família, expulse o mal. Tanto que Paulo vai dizer assim, meus irmãos, olha que bonito, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, e de fato às vezes nós não somos pessoas espirituais, e o que provoca isso em mim e em você, é porque nós ficamos com o pé muito no lodo. Aquilo que o Papa Francisco diz, nós ficamos muito envolvidos com o mundo. Não que o mundo, nós temos que desdenhar do mundo, mas meus irmãos, os valores do mundo não são para nós. Veja o que diz o texto, nós não somos pessoas espirituais, pessoas espiritualizadas. Se nós não cuidarmos, nós nos tornamos pessoas mundanas, materialistas, consumistas. Nós nos tornamos pessoas onde o mundo nos impregna de tal jeito que nós ficamos deformados da imagem de Deus. Você compreende isso que eu estou dizendo? Não é eu não, é Paulo. Então, se estamos pedindo nesse mês também, por que o Senhor não nos purifique? Paulo diz, eu não pude falar com vocês como pessoas espiritualizadas, eu falei com vocês como pessoas carnais. Eu tinha mais para oferecer, mas vocês eram como crianças, não capazes de comer um alimento sólido, então eu tive que dar leite. Quando que uma criança amamenta? Seja no seio da mãe, seja na mamadeira, é criança, e é com o tempo que ela vai tendo alimento sólido. A impressão que eu tenho é que na matéria da fé, eu e você, até preguei um retiro há uns anos atrás sobre isso, nós vivemos na mamadeira, não amadurecemos na fé, nós não conseguimos ir para a parte sólida,
nós não conseguimos mastigar, ficamos imaturos, infantilizados. O que Paulo está questionando aqui, que tipo de cristão é você? Infantilizado? Infantil? Por exemplo, infantilizado na fé, infantilizado na pertença da igreja, infantilizado que só vai para a igreja quando precisa, que só busca Deus quando necessita. Não pude oferecer-vos outra coisa a não ser leite, porque vocês não eram capazes de algo mais sólido. Ainda sois carnais. E veja como Paulo explica, e é nesse sentido que nós temos que conduzir amanhã. Eu não sei se você preencheu, hoje de manhã eu me dei um pouco de tempo, antes do programa, para preencher a minha árvore genealógica. Amanhã eu começo, às 19 horas, mas amanhã já vai ser assim. Nós vamos começar 9 quintas-feiras, e eu falei que não é só uma hora não, gente, não é só uma hora. Terça-feira aqui, toda terça-feira, eu falo isso, povo, diretor da televisão José de Mello, diretor do rádio Marcelo Medeiros, e todos aqui, terça-feira, toda a programação é voltada, é a terça-feira de Jesus Eucarístico, tudo, os cantos, o santuário. Quinta-feira, não é só a minha missa, ou a missa das 7h30 às 19h, não, é o dia todo eucarístico. E isso tem que estar estampado em tudo que fazemos. Quinta-feira está disponível, se você tiver a imagem na televisão, pode mostrar no meio do meu sermão, está disponível para vocês preencherem. A partir de amanhã nós começamos a árvore genealógica da família. Hoje eu me dei o trabalho de preencher, quis preencher para começar amanhã, faltam alguns nomes ainda, mas veja, meus irmãos, nós precisamos, aquilo que diz aqui, pessoas carnais. Às vezes a nossa família tem uma história com Deus, mas está tão cheia de segredos, de fatos escondidos, de histórias mal curadas. Às vezes nós trazemos uma família assim. Claro que não dá para mudar a realidade do que aconteceu com meu avô, com minha avó. Não dá para mudar o que aconteceu com questões de herança, que é o maior problema de família, você sabe que é isso. Traição, mentira, herança, fornicação, adultério, loucura, aborto. A gente não consegue mudar, mas a gente pode voltar e curar. E às vezes a gente não percebe como isso nos impregna, como isso nos fere. Eu digo para você, desculpe, eu vou falar isso de novo amanhã, mas eu estou falando aqui de pessoas carnais. Pergunta para um cardiologista, vai no médico. O médico, a primeira parte da consulta é o quê? Uma anamnese, que é uma palavra grega. Alguém na tua família tem diabetes? Não é assim? Estou falando besteira? Alguém da tua família tem pressão alta? Alguém da tua família morreu de coração? E você vai respondendo, ah tá, porque o médico pergunta, a gente acha que tudo bem, é isso mesmo. Você acha que na vida espiritual não, meu filho? Você acha que a gente sai ileso? Que uma geração já sai ilesa para outra fase? Sejamos homens espirituais, não sejamos carnais. Só porque cientificamente comprovado a gente acredita, mas como eu não posso provar a existência dos anjos com A mais B, eu não acredito, porque eu não consigo provar essa negatividade que passa, essas escolhas erradas do passado que passa e me influencia. Isso não é verdade.
Homens Na carnais. tela, o ícone Homens de Jesus e espirituais. Santa Chagas e uma árvore embaixo, Continuo. Veja aqui, ó. onde ilustra A uma rivalidade, árvore as genealógica rixas da família. que existem no meio de vocês. Isso procede do vosso impulso natural, homens carnais. Eu vou retomar isso amanhã, inclusive na adoração. Mas por hora chega. Sejamos mais homens espirituais. E quando nós nos reunimos aqui para rezar, para suplicar, para pedir, sob intercessão de Nossa Senhora, veja como é amplo, né? Quando a gente pede a cura. Claro que é a cura de uma dor, é a cura de uma ferida exposta, mas é uma cura aqui dentro. Amém.